A palavra de Deus, senta aqueles que podem. Você que está aqui nos ouvindo, eu chamo a sua atenção e eu prometo que dentro de 15 a 20 minutos nós estaremos encerrando e orando pela sua vida. O texto que nós lemos, ele é enfático em dizer: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Todos estão em busca de uma verdade, todos querem conhecer a verdade, e isso não é de agora. Os filósofos antigos em todo o tempo estavam à procura de uma verdade, tanto Nietzsche, Descartes, Sócrates, Aristóteles, todos eles estavam em busca de conhecer qual era a verdade. Interessante que quando Pilatos estava interrogando a Jesus, ele pergunta: o que é a verdade? A verdade, para nós que cremos na palavra de Deus, está em João capítulo 17, versículo 17, que a Bíblia diz que a palavra de Deus é a verdade. Se a palavra de Deus é a verdade, a palavra de Deus diz que o Filho Jesus, Ele é a verdade. Em João capítulo 14, versículo 6, a Bíblia diz que o próprio Senhor disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E talvez você diga: pastor, eu não acredito que Jesus é a verdade, eu não acredito que a palavra de Deus é a verdade. Pois bem, se você não acredita que a palavra de Deus é a verdade, e você pode até afirmar que ela foi escrita por homens, como muitos dizem, comedor de feijão como eu e você, e aí você diz que a palavra de Deus não é verdade. E se você afirma que Jesus não é a verdade, você tem três opções aqui esta noite diante desta palavra. A primeira é: se você afirma que Jesus não é a verdade, você está dizendo que Jesus é mentiroso. E se você tem convicção de que Jesus é mentiroso, você precisa ter coragem e autoridade nesta noite de blasfemar contra Ele e falar palavras de maldição contra Ele, se você tem convicção plena de que Ele não é a verdade. Então, se você tem coragem de dizer que Jesus é mentiroso, você está afirmando que a palavra de Deus também não é a verdade. A segunda opção que você tem de afirmar aqui esta noite, além de que Jesus é mentiroso, que Ele afirmou ser Filho de Deus, você também pode chamar Jesus de louco, lunático, porque só um louco pode afirmar ser filho de Deus. E se você tem coragem nesta noite de afirmar que Jesus é um louco, lunático, você também pode afirmar para esta multidão que aqui está, que acredita em Jesus, que eles também são loucos, lunáticos, porque só um louco para também poder seguir um louco. E a terceira opção que você tem nesta noite é essa, de reconhecer que Jesus é a única verdade que pode libertar e transformar a sua vida nesta noite. A primeira verdade que liberta, que você precisa conhecer, e se você não conhecer essa verdade, certamente você viverá escravo para o resto da sua vida, escravo do pecado, escravo do diabo e escravo do mundo, porque todo aquele que não é liberto por Jesus e não conhece a verdade, ele é escravo do pecado, ele é escravo do diabo e ele é escravo do mundo. Mas se você conhecer esta verdade, certamente ela vai mudar e transformar a sua vida. E a primeira verdade que liberta, que você precisa conhecer aqui esta noite, é que todos nós
Estamos debaixo de uma maldição chamada pecado. Em Romanos capítulo 3, versículo 10, a Bíblia diz que não há um justo sequer que faça o bem e que nunca peque. Romanos capítulo 5, versículo 12, a Bíblia diz que por um homem entrou o pecado no mundo, e o pecado a morte, e a morte passou para todos os homens, por isso todos pecaram. Pastor, eu não creio que eu sou um pecador. Se você não acredita que você é um pecador, a Bíblia me diz que há duas qualidades para você que não reconhece ser um pecador. A primeira está em 1 João, capítulo de número 1, versículo 8, que a Bíblia diz que se você disser que não tem pecado, está enganando a si mesmo, e a verdade não está em vós. A segunda verdade a respeito daquele que afirma não ser um pecador está em 1 João capítulo 1, versículo 10. Se você disser que não tem pecado, você está sendo mentiroso, e a verdade não está em você. Ou seja, aquele que diz, afirma que não tem pecado, ele é um mentiroso e está enganando a si mesmo. Todos nós somos pecadores. Quando Adão pecou, o pecado passou para toda a humanidade, e como consequência do pecado veio a morte para o homem. E existem 3 tipos de morte que você precisa conhecer aqui esta noite. A primeira morte é a morte física, é aquela em que todos nós um dia morreremos, caso Jesus não venha. É quando o nosso corpo físico tombará a terra, e isso que é mortal vai se transformar em pó, porque a Bíblia diz que ele veio do pó e ao pó ele tornará. A segunda morte é a morte espiritual. Para a morte espiritual, a única saída para ela é entregar a sua vida para Jesus, se arrepender dos seus pecados e se converter dos seus maus caminhos, porque a morte espiritual é quando o homem está afastado de Deus, vivendo uma vida longe da presença de Deus, por causa dos seus pecados e das suas transgressões. É por isso que a Bíblia diz em Isaías 59, versículo 2, que as vossas iniquidades, os vossos pecados afastam você da presença de Deus. Ainda há solução para ele, se você entregar sua vida para Jesus. A Bíblia diz em Efésios capítulo 2, versículo 1, que ele vos vivificará. Ou seja, você que estava morto em seus delitos e pecados, você voltará a viver uma vida na presença de Deus. Agora, para a morte eterna não há escape para ela. A morte eterna, você só tem escape quando você aceita Jesus. Depois que você morreu, acabou. A Bíblia diz em Hebreus 9, 27, que ao homem está ordenado a morrer uma só vez, vindo após isso o juízo. Depois que você morreu, não adianta você clamar, não adianta você gritar, não adianta você pedir por socorro. Depois que você morrer, existem 2 destinos para a sua alma: ou o céu ou o inferno. Céu ou inferno depende da escolha, da sua escolha, enquanto você está vivendo sobre esta terra. Portanto, o pecado afasta o homem de Deus e pode levar o homem a viver uma vida eterna longe da presença de Deus. Mas eu tenho uma boa notícia para te dar. A segunda verdade que eu vejo na palavra de Deus é que Jesus é o único que pode perdoar pecado do homem. Quando Jesus estava na cruz do Calvário, morrendo por mim e por você, ele disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Só Jesus pode aplacar a ira de Deus e perdoar os pecados do homem. Se você nesta noite está aqui tomado por culpa, vivendo uma vida de pecado, condenado à morte, ao inferno, há uma esperança para você. Jesus morreu na cruz do Calvário, derramou seu sangue para perdoar os meus e para perdoar os teus pecados. Só Jesus é a solução para o pecado do homem. É por isso que a Bíblia diz em 1 João capítulo 1,
versículos 7 ao 9, que se nós andarmos na luz, como na luz Ele também está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. A poder do sangue de Jesus, Marumbi precisa conhecer e saber que um dia Deus, por amor à minha vida, por amor à sua vida, enviou Jesus para derramar o seu sangue na cruz do Calvário, para perdoar os meus e para perdoar os teus pecados e nos livrar da condenação eterna. A poder do sangue de Jesus para perdoar teus pecados aqui esta noite. Primeira verdade que liberta é que todos nós somos pecadores. A segunda verdade que liberta é que Jesus é a única solução para o pecado. A terceira verdade que liberta é que só Jesus pode libertar o homem. Vou repetir: só Jesus pode libertar o homem. A Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se o Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Jesus nesta noite quer te libertar da macumbaria, do candomblé, da magia negra, da idolatria. Jesus nesta noite está aqui para quebrar as correntes e as cadeias que te prendem e te fazer uma pessoa livre, livre para adorar, livre para servir a Deus, livre para andar de cabeça erguida nesta cidade, livre para proclamar para Marumbi que Jesus é o único que pode libertar o homem que vive uma vida de escravidão. Talvez nesta noite você esteja escravizado pela droga. A droga está matando, levando muitos filhos de crente e até mesmo de não crente a viver uma vida eterna com Deus. Talvez você está aqui esta noite e a única alegria que você tem é quando você fuma um baseado. A única alegria que você tem é quando você cheira uma cocaína. Mas existe uma alegria melhor para você.